Um ótimo dia, um ótimo domingo para você e toda a sua família. Graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Aleluia! Como é bom congregar, como é bom estarmos aqui adorando ao Senhor. E como é bom receber da palavra de Deus. Você está com expectativa para isso nessa manhã? Nós temos o novo tema da vez, mentalidade no alto. Se você esteve aqui no acampamento, você ouviu bastante sobre isso. Se você não esteve, eu te incentivo a entrar lá no nosso canal e assistir todas as pregações, foram maravilhosas e vamos estar dando continuidade durante esse mês de março. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aí ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E no verso 10 ele diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu quero ler esse mesmo versículo 10 com você na Bíblia NVT. O pessoal vai colocar aí no telão também. Diz assim: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Oh, aleluia! Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, irmãos, diz que Deus é amor. Diga comigo: Deus é amor. Eu quero falar com você nessa manhã que para que a gente tenha uma mentalidade no alto, a gente precisa ter uma mentalidade no amor. Vou te dar uma chance de ficar mais animado. Para a gente ter uma mentalidade no alto, a gente precisa ter uma mentalidade no amor. Deus é amor. Para que a gente pense como Deus pensa, para que a gente tenha os nossos pensamentos voltados aos pensamentos de Deus, para que a gente aprenda a viver essa vida semelhante ao nosso Criador, para que a gente busque aquilo que está lá no céu e traga o céu para a terra, a gente precisa aprender a desenvolver essa mentalidade de Deus, essa mentalidade de amor. Lá em Tiago, capítulo 3, dos versos 14 a 17, Tiago fala sobre os dois tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria terrena e existe uma sabedoria do alto. Algumas características que ele fala lá dessa sabedoria terrena: ele aponta a inveja, ele aponta o ciúme, ele aponta a amargura, a contenda. E ele diz: essa não é a sabedoria que desce lá do alto. E ele fala sobre a sabedoria do alto. Ele diz que essa sabedoria é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Amém? A sabedoria de Deus, ela sempre vai ser baseada no amor e ela vai nos fazer frutificar esse amor. A boa notícia, irmãos, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. É que eu e você, uma vez que nós nascemos de novo e fizemos de Jesus o Senhor da nossa vida, nós fomos salvos. Amém? Se cumpriu aquela profecia de Ezequiel que o coração de pedra deu lugar a um coração de carne. Deus passa a habitar em nós mediante o seu Espírito. E Ele nos deu um novo Espírito, um novo coração. Em Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom até alguém se anime a morrer. Mas Deus,
prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor, Deus provou quem Ele é. E Ele derramou esse mesmo amor em nosso coração, porque Ele, o amor, veio habitar no nosso coração, mediante o seu Espírito. Amém, irmãos? Derramou, eu gosto disso. Deus não gotejou amor. Deus derramou amor. Tem amor suficiente dentro de mim e dentro de você, no nosso novo coração, na nossa nova natureza. Amém, queridos? E porque recebemos uma nova natureza, também recebemos um novo mandamento. E eu queria que você abrisse lá em João capítulo 13. Aleluia. João capítulo 13, versículo 34, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sabe, irmãos, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus disse algumas coisas interessantes. Ele disse: olha, Moisés dizia isso, eu, porém, vos digo assim. Por exemplo, ele disse, Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Eu também vos digo, mas eu já vos digo, não pagueis a ninguém mal por mal. Oh, aleluia! Se alguém te amaldiçoar, você abençoa ele. Se alguém te perseguir, você perdoa ele. Se alguém se torna teu inimigo, você ora por ele. Aí Jesus diz, porque se você ama só quem te ama, qualquer um faz isso. Mas eu e você, irmãos, não somos mais qualquer um. Nós não somos mais seres humanos naturais. Uma vez que nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. E agora a gente pode fazer o que antes não podíamos. É por isso que Jesus trouxe um novo mandamento. O mandamento anterior era: ame a Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, e ame o seu próximo como a você mesmo. Mas quantos sabem que isso pode ser limitado? Porque se eu tenho que amar o outro como eu me amo, se eu não me amar, eu não vou amar o outro. Não é simples isso? Mas Jesus trouxe um novo mandamento. Você não ama mais, ou não deve amar mais como você se ama. Estou deixando você pensar. Agora tem um novo nível. Você tem que amar como Jesus te amou. E sabe, irmãos, Deus não nos pede para fazer algo que nós não possamos fazer. Junto com o novo mandamento, Ele nos deu essa nova natureza. E eu quero que você saia nessa manhã convencido de que você pode amar. Eu gosto desse texto de 1 João, capítulo 3. Aleluia. Versículo 14. Diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Tem uma versão que diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque podemos amar. Sabe, irmãos, é uma prova da sua e da minha salvação. Eu poder amar. Eu não sei se você já teve essa experiência de alguém, por exemplo, te fazer alguma coisa mal, falar mal de você, prejudicar você, ser injusto com você, e aí aquela vontade de você estourar, né, de você revidar, de você falar o que não devia, de você fazer algo contra aquela pessoa, e aí você
exerce o domínio próprio, você se controla. Eu não sei se já aconteceu com você, de você pensar, a sorte dessa pessoa é que eu agora sou crente. Alguém já passou por isso ou só eu? Por que a gente pensou isso? Porque antes a gente não tinha agido dessa forma. Sabe, irmãos, a história da humanidade, ela é dividida em antes e depois de Cristo. Se a minha história e a sua também não for assim, tem algum problema. Se quem te viu, quem te conheceu antes de Jesus, e olha para você hoje e não vê diferença, está errado. Tem algum problema. As pessoas precisam olhar para mim e para você hoje e dizer, rapaz, ele está diferente, porque antigamente ele não teria reagido assim, não. Sim ou não? O amor, irmãos, é uma prova para nós, primeiramente, da nossa salvação, porque você mesmo se convence. Rapaz, só pode ser Deus na minha vida. Porque olha como eu estou diferente. É uma prova também do desenvolvimento dessa salvação. Porque quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu vou andar em amor. Em Efésios capítulo 4, Paulo diz, olha, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Paulo, quando fala sobre o amor, em 1 Coríntios 13, ele termina dizendo, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava. Tinha uma mentalidade de menino. Mas uma vez que eu cresci, eu vou falar diferente, eu vou sentir diferente e eu vou pensar diferente. Porque eu vou falar, sentir e pensar baseado no amor de Deus. A minha mentalidade vai ser diferente. E sabe, irmãos, em Romanos, Paulo nos ensina que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo carnal que tem uma tendência ainda para o pecado por causa da queda do homem. E Paulo ele fala sobre um pendor. A nossa alma, a nossa mentalidade é como um pêndulo, né? Ela pode pender para um lado ou ela pode pender para o outro. E ele fala tanto em Romanos quanto em Gálatas, capítulo 5, que o Espírito milita contra a carne. Ele fala em Romanos, eu, o Espírito recriado, né, em Cristo Jesus, quero fazer algo, mas meu corpo quer fazer outra coisa. E agora? Agora, irmãos, vence quem tiver mais forte. Se eu alimento o meu espírito, a minha mentalidade vai pender para o espírito. Eu vou andar em amor. Eu vou falar em amor. Eu vou sentir em amor. Eu vou pensar em amor. Eu vou reagir em amor. Eu vou dar o fruto do espírito. Mas se o meu espírito estiver fraco e a minha carne estiver mais forte, a minha mentalidade vai pender para a minha carne primeiro. É como uma balança, né? Se a carne estiver mais pesada, vai pender para lá. Você vai pensar de forma carnal, você vai falar de forma carnal, você vai sentir de forma carnal. E aí você vai praticar as obras da carne. É por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito diariamente. Nos alimentando da palavra de Deus, tendo comunhão com Deus, uma vida de oração, de adoração, de dedicação ao Senhor, meditando de dia, meditando de noite. Quanto mais tempo a gente investe com Deus, mais parecido com Ele a gente vai ficar. Não é assim naturalmente, quanto mais você anda com uma pessoa, mais parecido com ela você fica. Mais pensando como ela, mais influenciado por ela você fica. Com Deus não é diferente, irmãos. Quanto mais eu me encho ou eu alimento o meu espírito com a palavra, com os pensamentos de Deus, com o caráter de Deus, com aquilo que Deus, né, ama, valoriza, mais parecido com Ele eu vou ficar. O meu espírito vai ficar mais forte, logo a minha mente vai pender para o espiritual. Aleluia! Lá em Mateus, quando Jesus estava no Getsêmani, Mateus 26, irmãos, Jesus estava lá em consagração a Deus.
E logo que ele sai, ele corrige os discípulos porque eles não vigiaram, estavam dormindo quando deveriam estar orando. E aí os soldados chegam lá com Judas, os soldados, para prender Jesus. E quando eles prendem Jesus, Pedro consegue tirar a espada de um e ataca aquele soldado. Eles desviam um pouco, pega só na orelha. Você sabe que Pedro não queria acertar a orelha, né? Pegou na orelha, cortou a orelha do cara. Pedro pensando que estava defendendo Jesus. Aí Jesus corrige Pedro. Pedro, quem usa da espada perecerá. Aí Jesus vai lá, pega a orelha do camarada que estava prendendo ele, coloca no lugar, opera ali um milagre instantâneo, e ainda corrige Pedro de novo. Diz: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. Ele enviaria anjos para me livrar. Jesus estava ensinando a Pedro que você não deve ter uma reação carnal, uma reação de revidar. Se alguém agiu de maneira carnal com você, você não reage na mesma moeda. Você não vai para o campo da carne. O irmão Reagan dizia: eu não vou sair do meu caminho para pisar na lama com aquela pessoa. Por isso que você precisa ler esse livro aqui, do Kenneth Reagan, Amor, o Caminho para a Vitória. É uma leitura anual, irmãos. Todo ano eu preciso dar uma relida. Amém? Porque a gente precisa andar em amor. É de fato um caminho para a vitória. O sucesso na tua vida vai ser dependente do quanto de amor você está praticando. E Jesus, ele ensina, nós devemos ter uma reação espiritual. Agora, irmãos, por que Pedro teve uma reação carnal e Jesus teve uma reação espiritual? Ou teria tido uma reação espiritual? Porque enquanto Jesus estava em oração, Pedro estava dormindo. Se você vive uma vida natural, você vai ter ações e reações naturais. Mas se você decidir viver uma vida espiritual, você vai aprender a ter ações e reações espirituais. Você vai se transformando a tua mentalidade. E se antes você agia de um jeito, reagia de um jeito, você agora vai agir de uma maneira diferente. Muitas pessoas usam como desculpa as suas personalidades. Não, pastor, é porque a minha personalidade é diferente, eu sempre fui assim, sanguíneo e tal. Qualquer personalidade, irmãos, submissa ao amor de Deus. Ela vai ter atitudes espirituais. O problema não é a tua personalidade. O problema é que você não está subjugando a tua personalidade ao amor de Deus. O problema é que você não está mudando a tua mentalidade para amar como Deus ama. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque podemos amar. Diga: eu posso amar. E para ilustrar melhor para você nessa manhã, eu trouxe um acróstico, né? É assim que se chama, eu acho. Queria que o pessoal colocasse aí. Amo, diga: eu amo. Você pode amar. Você tem a capacidade para amar, porque você é filho de Deus. E o primeiro ponto que eu quero mostrar para a gente ter uma mentalidade de amor é que a gente precisa ter uma mentalidade de abnegação. Aleluia. No versículo 16 de 1 João 3 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Sabe, irmãos, um dia isso me chamou a atenção, eu acho muito curioso. Eu vejo que Deus tem um senso de humor. Acho que na inspiração divina para aqueles estudiosos, dividindo, né, a Bíblia em capítulos e versículos para facilitar a minha e a sua vida, acho que Deus usou o seu senso de humor aí. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16
diz que do mesmo jeito que Cristo deu a vida dele, eu e você temos que dar a nossa vida. Eu estava lendo um livro certa vez e o autor disse algo que me marcou para sempre. Ele disse assim: o mundo nos coloca diante de uma tela, e ele se referia à televisão, com um homem e uma mulher se beijando, e o mundo diz: isso é amor. Mas Deus nos coloca diante da cruz, com o seu único filho morrendo por quem nem merecia. E Deus diz: esse sim é o verdadeiro amor. O amor não se trata de um sentimento, o amor se trata de uma decisão. E essa decisão muitas vezes vai ser de abnegação, de abrir mão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, Paulo elogiando aquela igreja como uma igreja modelo, ele diz que estava lembrado da abnegação do amor deles. O amor, ele sempre vai pender, irmãos, para abrir mão, para ceder. Lá em Tiago capítulo 3, como eu citei para você, a sabedoria do alto, ela é tratável. Essa palavra tratável significa, ceder para o outro. Aleluia. Isso me lembra um conselho que meu avô me deu certa vez. Talvez você já me ouviu falar disso, vai ouvir de novo porque sou eu que estou pregando. Mas a gente era recém-casado, viajamos. Quando voltamos de viagem, a gente foi almoçar com o meu avô. E eu estava contando a ele algumas coisas da viagem. E Stephanie contando também. Ela falou uma situação lá e eu disse: não, amor, não foi assim não. Foi desse jeito. Ela disse: ele não foi. Foi assim. Eu disse: Stephanie, não foi desse jeito. Meu amor, tenho certeza que foi assim. Eu disse: não foi, você está enganada. Foi desse jeito aqui. Ela: não foi. Meu avô assistindo aquilo. Aí ele bateu no meu braço: meu filho. Oi, vovô. Você quer ser feliz ou ter a razão? Eu disse: ser feliz. Ele disse: pois pronto, é do jeito que ela está dizendo aí, ela está certa. Ô, glória, aquilo salvou a minha vida, irmão. Meu casamento é um antes e depois desse conselho. Pode ter a razão, minha filha. Como é? É assim. Eu estou feliz. Você quer ser feliz ou ter a razão? O amor, ele abre mão da razão. 1 Coríntios 13, Paulo diz que o amor não busca, não insiste na sua própria vontade e nos seus próprios interesses. Na Bíblia Amplificada diz que ele não insiste nem nos seus próprios direitos. Na versão NVT diz que ele não exige que as coisas sejam sempre da sua maneira. Se você tem uma mentalidade de que as coisas têm que ser como você está planejando, e quando muda um pouquinho do que você estava planejando, você desce do salto, você ainda está muito carnal. O amor, ele age quando as coisas não são da maneira que ele queria, tal quanto ele agiria se fosse da maneira que ele estava querendo. Porque ele é incondicional. Deus não me ama mais quando eu faço a vontade dele, e ele vai me amar menos se eu não fizer a vontade dele. Ele continua me amando do mesmo jeito. O amor de Deus, ele é incondicional. Se eu coloco condição, eu estou saindo do amor. Em 1 Reis, capítulo 3, a gente vê Salomão, ele tinha acabado de receber uma porção transbordante de sabedoria do alto. Ele assumiu o reinado e ele pediu a Deus: me dê sabedoria para governar esse povo, para tomar as decisões. Eu não me acho capaz. E Deus gostou daquilo, porque Salomão não pensou nele. Deus disse a Salomão: você podia ter pedido o que você quisesse para você, mas você pediu algo para fazer o bem para os outros. Eu vou te dar o que você pediu e vou dar o que você nem pediu. Olha como Deus gosta quando a gente age como Ele, pensa como Ele. Não pensa no que é propriamente nosso. Não prefere em honra a nós mesmos, mas pensa primeiro nos outros.
Eu vou voltar para Salomão, mas sabe, irmãos, essa mentalidade mundana, egoísta, a gente precisa fazer morrer na nossa vida. Eu já vi pessoas dizendo, rapaz, você é besta demais, você só pensa nos outros. Deixa eu te dizer, irmão, só pensar nos outros não é ser besta, é ser sábio. Pensar em você primeiro é ser besta. Jesus falando do que ele iria ter que passar por mim e por você naquela cruz, Pedro disse, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Olha que discurso bonito, irmãos. Tenha compaixão de você, Jesus. Mas Jesus reconheceu de onde vinha. Ele olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Arreda, Satanás. Isso aí vem de Satanás. Quem está influenciando você, Pedro, com esse discurso lindo, bonito, pense em você, cuide de você. Tenha compaixão de você. É Satanás! Porque isso é egoísmo. O amor de Deus nos faz pensar primeiro no outro. Agora, irmão, deixa eu te dizer, quando você pensa no outro, Deus pensa em você. Vamos voltar para Salomão. Aí o primeiro teste de Salomão. Chega lá duas mães com um só bebê. E uma diz, é meu filho. A outra diz, o filho é meu. É meu, é meu, é meu. Não, é meu. Porque uma delas, dormindo, deitou por cima do filho, sufocou a criança, matou. Foi lá e roubou a da outra. Quando a outra acordou, cadê meu filho? Estava com a outra. Só tinha um agora. Hein? Quem é? Quem é a mãe? Tudo bebê, você sabe bebê, tudo tem cara de joelho, né? Quem? Parecidos os dois. Mas a mãe sabia, é meu. A outra estava enganando. Dizendo, não, esse é o meu. Está aqui do meu lado. Aí levaram para o rei. Chega lá para Salomão. Aí Salomão vê aquilo. E a sabedoria de Deus vem. E ele, traga uma espada. Pega a espada. Diz, não tem problema. Vou pegar o menino e vou cortar no meio. Fica metade para cada um. Na hora que ele disse isso, irmãos, que ia fazer isso, uma das mulheres disse, não. Não faça isso com o menino, não. Pode dar para ela. Salomão olhou e disse, essa é a mãe. Naquele tempo não tinha teste de DNA. Ratinho hoje é fácil, né, irmãos? Mas Salomão precisou da sabedoria de Deus. E sabe, quando aquela mãe se manifestou dizendo, não, eu abro mão dele. Para que ele fique vivo. Mesmo ficando com ela, tá, pode dar para ela. Salomão viu o amor de mãe nela. É o que está escrito. Porque o amor abre mão, se for necessário. Se a tua mentalidade não está pendendo primeiro para ceder, para abrir mão, você precisa renová-la. Filipenses 2, versículo 4 diz para a gente não ter em vista o que é propriamente nosso. Romanos 15, 1 diz para a gente não procurar agradar a si mesmo. Jesus disse em Mateus 16, 24, se alguém quiser me seguir, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Diga, eu preciso aprender a ceder. Uma outra situação, eu estava também aconselhando um casal. E aquele homem disse para mim, pastor, sabe o que é, pastor? Eu já estou cansado, porque sempre sou eu que tenho que ceder. Eu fiquei olhando para ele. Sempre sou eu que tenho que chegar e ter a iniciativa de pedir perdão, me humilhar, mesmo quando eu estou certo, pastor, mas para ter a paz, estou cansando disso. Eu olhei para ele e disse, irmão, não se canse de fazer o bem.
Deixa eu te dizer, é sempre você que se humilha e cede. Ele disse, eu disse, que maravilha. É sempre você que é abençoado. É sempre você que vai ser exaltado por Deus. Porque aquele que se humilha vai ser exaltado. Mas aquele que quer se colocar por cima, então é melhor se colocar por baixo. Oh, aleluia. Não é a palavra que você queria ouvir, mas é a que você precisa, né? 2 Coríntios 5, versículo 14, diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Diga, eu não devo viver mais para mim mesmo. Sabe, irmãos, o amor de Cristo nos constrange. Eu já vou falar do segundo ponto, que é uma mentalidade de misericórdia. Quando a gente julga o que Cristo fez por nós, a gente fica constrangido por esse amor. Lá em 1 João capítulo 4, abre lá. Volta lá, né? O versículo 10 diz assim: nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O verso 19 diz: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Já pode pôr misericórdia aí, viu? Porque Ele nos amou primeiro. Agora, quando eu julgo o que Cristo fez por mim, eu fico constrangido. E a minha reação é: eu não vou viver para mim mesmo, eu vou viver para Ele. Amém? O nosso problema é que, em vez de julgar o que Cristo fez por a gente fica julgando o que os outros estão fazendo e o que nós estamos fazendo. Meu Deus, eu já fiz tanto por essa pessoa. Eu já perdoei tanto essa pessoa. Eu já fui tão paciente com essa pessoa. Eu já ajudei tanto essa pessoa. Ou então você fica pensando no que o outro fez. Como ele foi ingrato comigo. Como ele foi falso comigo. Como ele me tratou mal. Mas se você julga o que você faz e o que o outro faz, você vai ter a reação errada. Você não vai ficar constrangido. Você vai ficar orgulhoso. Você vai ficar magoado. Triste. Mas a gente precisa parar de atentar para o que a gente faz e parar de atentar para o que estão fazendo com a gente. E atentar para o que Cristo fez. Porque, irmãos, quando você pensa no que Jesus fez por você, tudo que você pode estar fazendo ainda é pequeno. Quando você pensa no que Jesus fez por você, tudo que alguém pode estar fazendo por você também se torna pequeno. Porque se você, na condição de pecador, recebeu esse perdão, esse pagamento da tua dívida, você não fez por merecer. Então você não faz para os outros o que ele faz por merecer. Você faz para os outros o que Jesus fez por você. Você ama como Ele te amou. Jesus contou uma parábola lá em Mateus capítulo 18. A partir do verso 23, a parábola do credor incompassível. Aquele homem tinha uma dívida grande. E ele foi até o seu senhor, pediu perdão e disse: me dê mais tempo para pagar essa dívida, me dê uma segunda chance. E o senhor disse: não, eu te perdoo. Sua dívida está paga. Vá em paz.
Aquele homem sai aliviado. E aí ele se encontra com um servo dele, que estava devendo a ele uma quantia bem menor do que a que ele devia. Muito menor. E ele diz, cadê meu dinheiro? Eita, não tenho como pagar. E ele vai e aplica uma condenação contra aquele homem. Alguém vê e vai dizer ao senhor deles, aquele que o senhor perdoou, o outro estava devendo bem menos a ele e ele não perdoou não. Chama ele aí. Por que você não perdoou como eu te perdoei? Talvez é isso que Deus está perguntando a alguns aqui nessa manhã. Por que você não perdoa como eu te perdoei? Sua dívida era muito maior. Por maior que seja o que alguém fez contra você, meu irmão, não se compara ao que você tinha contra Deus. Você ia para o inferno. Ele te perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Seja rápido em perdoar, meu irmão. Efésios 4:32 diz, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando a gente julga o que Deus fez por nós, a gente fica tão constrangido, que não importa o que alguém tenha feito contra a gente também vai perdoar. A gente não vai pagar mal por mal. A gente vai vencer o mal com o bem. A gente vai fazer o bem para que aquela pessoa também se constranja. Paulo chama isso aos romanos de amontoar brasas vivas sobre a cabeça da outra pessoa. Se teu inimigo tiver fome, você dá de comer. Se ele tiver sede, você dá de beber. Ele diz, não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Em 1 João capítulo 3, a gente viu que o amor é conhecido quando a gente se entrega, a abnegação. Em 1 João capítulo 4, a gente viu que o amor consiste na gente perdoar como Cristo nos perdoou, da gente ter misericórdia, de amar não só de palavras, mas de fato, de verdade. E em 1 João capítulo 5, para a gente encerrar, você está aprendendo alguma coisa nessa manhã? Verso 2 diz assim, vamos ler um. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Sabe, irmãos, não adianta você dizer que ama a Deus, se você não está amando as pessoas. A mesma cruz que nos ligou a Deus, ela nos liga na horizontal. Ela nos deixa desarmados uns para os outros. Você tem que amar o que Deus ama. E é o que ele continua no versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Para você ter uma mentalidade de amor, você tem que ter também uma mentalidade de obediência. Se você ama a Deus, você ama o que Deus ama. Não tem como você dizer que ama a Deus amando o mundo. No capítulo 2, João diz, aquele que ama o mundo, não ama a Deus. Em Tiago, capítulo 5, ele diz, não se torne amigo do mundo, porque você vai se tornar inimigo de Deus. Se você ama a Deus, você vai ter uma mentalidade de obediência, você vai amar os mandamentos de Deus. Você não vai ver os mandamentos de Deus como algo que te prejudica, mas como algo que te preserva.
Você vai amar o que Deus ama. Você vai amar quem Deus ama. Aleluia. Você vai ter uma mentalidade de sempre querer obedecer a Deus. Porque, irmãos, quando eu amo alguém, eu quero todo o tempo agradar aquela pessoa. E quando eu amo a Deus, eu vou buscar agradar a Deus. E eu vou buscar agradar as pessoas. Amar as pessoas. E amar as pessoas nem sempre é concordar com aquilo que elas fazem. Porque se elas fazem algo que desagrada a Deus, eu tenho que amar ao ponto de dizer que elas estão erradas. E reprovar o que elas estão fazendo. Em Provérbios 25, Salomão fala: leais são as feridas feitas pelo que ama. Como dizia minha avó, muitas vezes a verdade dói. Mas não é porque dói que não deve ser dita. Uma mentalidade de amor vai te manter em um caminho de obediência a Deus. De amar a palavra dEle. De priorizar a palavra dEle. A ponto de buscar todos os dias. A ponto de deixar ela moldar a tua vida. Amando a Deus. Buscando a Deus. Se apegando a Ele em amor. Isso vai te transformar para que você também ame quem Deus ama. Uma mentalidade de amor a Deus vai ser uma mentalidade de temor a Deus. De reverenciar a presença dEle em você e saber, Deus está comigo. Não posso fazer qualquer coisa. Eu não posso ir para qualquer lugar. Isso é amor. Abre mão de coisas, de renúncias. Amém, irmãos? E esse é o equilíbrio do amor. Porque não é que eu tenho que ter misericórdia de alguém que eu vou concordar com o que ela faz. A minha misericórdia vai querer tirar ela de lá. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé. Eu sei que eu já contei essa história também, mas o Espírito Santo está lembrando aqui. Eu sei que alguém precisa ouvir. Eu vou encerrar com ela. Eu vou confessar algo para você. Minha sogra está até ali, eu não sei se ela já ouviu essa história. Eu tinha um medo desgraçado do meu sogro. Porque ele, pai de 4 filhas, o homem tinha que ser brabo mesmo, né? Ele cuidava bem das filhas dele. Tinha muito amor. E Stephanie é a caçula. E ele sempre naquela postura, né, muito dura. E eu, quando conheci, eu comecei a me relacionar com o Stephanie, eu tinha um certo temor mesmo a ele, dele ver que eu estava sendo bom para ela. E muitas vezes no nosso relacionamento, recém-casado, eu pensava, eu não posso falar com ela de qualquer jeito, porque o pai dela é brabo. Quando nós estávamos com 2 anos de casado, para encurtar a história, infelizmente, meu sogro faleceu. E esse período pós-falecimento dele, foi um período muito conturbado no nosso casamento. Porque eu não tive sabedoria e não tinha conhecimento, maturidade para entender o luto que Stephanie estava passando. E eu cobrava ela algumas coisas que ela ainda não estava pronta. Eu cobrava dela, né, ânimo. E essas cobranças trouxeram muitas contendas, discussões no nosso relacionamento. E um dia que a gente tinha tido uma discussão grande, eu fui para outro quarto, irmãos, eu comecei a fazer uma oração que eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez.
Pai, muda ela. Você está se entregando aí, né? Abre os olhos dela para que veja. Só que nesse período, irmãos, eu estava... Sabe, quando o meu sogro faleceu, é como se aquele temor tivesse saído. E um nível de paciência, de amor, de romantismo, de carinho que eu tinha com ela, diminuindo. E naquela noite, a voz mansa e suave do Espírito Santo parecia alguém ali falando comigo. No meu coração disse assim: ei, você ainda tem um sogro. Ela é minha filha. E eu entendi, eu não posso tratar a filha de Deus de qualquer forma. É assim que a gente precisa ver as pessoas. Elas têm um pai. Por mais que seja também o seu pai. Mas quem ama a Deus, ama o que dele é gerado. Isso vai te fazer mudar a tua mentalidade com relação às pessoas, mas primeiro com relação a você mesmo. E entender que antes de querer que alguém mude, você é quem precisa mudar. Você é quem precisa fazer a sua parte. Eu quero te dar a oportunidade de fazer a sua própria oração nessa manhã. Não para Deus mudar ninguém, mas para Ele te ajudar a mudar a si mesmo. Senhor, recebemos a sua palavra nessa manhã. Nós amamos a sua palavra e não queremos, Pai, nos conformar em não viver à altura dela. Nós sabemos que podemos amar. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque podemos andar nesse amor. Podemos andar diferente de como o mundo anda. Podemos fazer diferente do que nós mesmos fazíamos antes. Não queremos agir de acordo com a nossa velha natureza, o velho homem, mas como novas criaturas. Queremos viver esse novo mandamento. Amar como você nos amou. Queremos estar atentando todos os dias para o teu amor por nós. Oh, aleluia. E queremos nos moldar conforme o teu amor. Queremos amar como o Senhor ama. Para que, como Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Queremos ser conhecidos como teus discípulos. Por causa do amor com o qual nos amamos uns aos outros. Queremos ser vistos como teus filhos, porque temos uma mentalidade de pacificação. Temos uma mentalidade de humildade, de ceder, de não gostar de briga, de não contender uns com os outros. Uma mentalidade de ser rápido em perdoar. Ei, meu irmão, deixa o amor de Deus te constranger nessa manhã. Você pode ser diferente. Deus não te criou para ser duro. Deus te criou para ser manso. Deus não te criou para ser impaciente. Deus te criou para ser longânimo. Deus não te criou para ser triste. Deus te criou para ser alegre, feliz. Deus não te criou para ser alguém que quer sempre estar por cima dos outros, tendo a razão. Deus te criou para ser alguém que aprende com os outros, que se submete aos outros, que se torna servo dos outros. Decida nessa manhã deixar essa mentalidade do alto te transformar a tua mentalidade e te fazer andar em amor. Um amor que cede, um amor que paga o preço, um amor que renuncia o que é preciso. Mas sabe, eu aprendi algo com Deus, irmãos. Quanto maior é a minha entrega, maiores serão os meus resultados. Quanto mais eu me entrego a Deus, eu amo, eu me entrego às pessoas, mais Ele me abençoa. Eis-me aqui, Senhor. Faz uma oração de consagração.
Que o Senhor seja exaltado em nossa vida. Vamos cantar essa canção. Seja exaltado. Eu gosto desse final que diz: o amor que sempre me encontra. Não importa em que condição eu esteja, esse amor sempre vai me encontrar. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Ergue sua voz e declara ele. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Sim, Senhor, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, Meu nome é vivo. seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra. E brodrosom bramanasso, bredre subrieram bramanasso, brodosso, endre sidi brindasso, breneyenessa mamaranasso, erem breneyonosso morodos, dribrutusum bramanasse, rembemenessere, erendesso mamamaranasso, enenessubriera mamanasso. O meu amor sempre vai te encontrar. A minha graça sempre vai ser mais do que suficiente para você. Você pode amar. Você só precisa querer amar.
É uma decisão sua, diz o Senhor. E se você decidir por mim, eu vou te moldar como um oleiro molda um vaso de barro. E te transformar em alguém diferente. E te ensinar a falar diferente. Te ensinar a agir diferente. E a dar aos outros aquilo que talvez você não recebeu dos seus pais, você não recebe de ninguém, mas você recebe de mim, diz o Senhor. Decida hoje deixar de dar desculpas. E deixar de colocar a culpa em quem não fez por você. Porque eu fiz. Conheça o verdadeiro amor me conhecendo. E você vai amar como eu amo. Eu não levo em conta o que foi feito. Eu não coloquei diante de você aquilo que você tinha como injustiça. Eu simplesmente te amei, te perdoei, te salvei. E você pode fazer o mesmo. Porque o meu amor está derramado no seu coração, diz o Senhor. E você é o meu filho, a minha filha. E você precisa refletir a minha imagem. E quando você decidir diminuir para que eu cresça, e me exaltar na sua vida, exaltando o meu amor, mesmo que você saia por baixo, mesmo que você tenha que se humilhar, mesmo que você saia como besta, eu vou poder te abençoar como nunca antes. Eu vou te exaltar, diz o Senhor. E eu vou te recompensar, diz o Senhor. Não se canse de fazer o bem. Não perca a sua colheita. Está chegando. O Senhor diz para algumas pessoas aqui nessa manhã: sua colheita está chegando. Eu tenho visto as tuas renúncias. Eu tenho visto o teu quebrantamento. Eu tenho visto a tua humilhação. Mas porque você tem decidido amar, te abençoarei grandemente, diz o Senhor. E aquelas pessoas que têm falado contra você verão os frutos na tua vida e não falarão mais nada. Pelo contrário, reconhecerão que eu sou contigo. E você será uma influência para a vida delas, diz o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Seja exaltado, Pai. Seja exaltado. O amor perfeito. Exaltamos o teu amor nessa manhã. Nada se compara a ele. E obrigado porque o Senhor derramou esse amor no nosso coração. Nós não queremos nos exaltar, mas exaltar o teu amor. Não a nós, mas ao teu nome. Seja exaltado. Seja exaltado. Aleluia. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Obrigado, Senhor. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Diga: eu vou desenvolver